Olá pessoal, bem-vindos para a nossa segunda parte sobre juizados especiais criminais. Nessa segunda parte da nossa aula, a gente vai estudar a fase preliminar, a fase judicial e a questão recursal aqui aplicada no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais criminais. Bora lá então? Começando com a fase preliminar, a gente precisa começar a estudar o famoso termo circunstanciado, ou também chamado de TC, previsto lá no artigo 69 da Lei 9.099, que diz o seguinte: a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando as requisições dos exames periciais necessários. Então, o que é o termo circunstanciado? O termo circunstanciado, para você ter uma visão prática aqui, ele é bem parecido com o inquérito policial, porém, ele é um procedimento bem mais simples. Não vai ter todas as diligências do inquérito policial, ele é um procedimento simplificado do inquérito policial. Aplicando-se aqui o que a gente viu lá na aula passada, o princípio da simplicidade, que os atos processuais aqui em sede de juizado serão bem mais simplificados do que no procedimento comum. Então, o termo circunstanciado é como se fosse um inquérito policial que serve para apurar as infrações de menor potencial ofensivo. Dentro dessa ideia aqui de ser parecido com o inquérito policial, a pergunta é: a autoridade policial pode proceder ao indiciamento do sujeito aqui no termo circunstanciado? No termo circunstanciado, fala-se em indiciamento do autor do fato? E a resposta é não. Aqui no termo circunstanciado, a gente não vai trabalhar com o indiciamento. Lavra o termo circunstanciado, ouve as testemunhas, ouve o autor do fato, ouve a vítima e encaminha para o juizado especial criminal. Mas a gente não trabalha com indiciamento aqui no juizado, no TC, no juizado especial criminal, ok? Uma segunda pergunta dentro do termo circunstanciado é: de quem é a atribuição para a lavratura desse termo circunstanciado? Quem é o responsável pela lavratura do termo circunstanciado? E a resposta é a autoridade policial na Polícia Civil. Cuidado que aqui há uma grande discussão na doutrina acerca da Polícia Militar ser competente também para lavrar o termo circunstanciado. Hoje prevalece que a Polícia Militar não seria a autoridade competente para fazer a lavratura desse termo circunstanciado, que a atribuição é da Polícia Civil na figura da autoridade policial. Tem alguns estados que admitem que a Polícia Militar faça a lavratura do termo circunstanciado, até em razão da simplicidade desse termo aqui, mas majoritariamente a doutrina considera que a atribuição é da Polícia Civil e não da Polícia Militar. Então, muito cuidado com essa questão aqui. Uma outra questão que aparece dentro do termo circunstanciado e na fase preliminar aqui dos juizados é se o sujeito ele for flagrado em uma situação de flagrância nas infrações de menor potencial ofensivo. Se eu flagrar o sujeito cometendo um delito de menor potencial ofensivo, precisa proceder com a lavratura do auto de prisão em flagrante? Vou pegar esse sujeito, encaminhar e prender ele? Cuidado que o artigo 69, parágrafo único, que a gente já viu na nossa primeira parte da aula, traz o caráter descarcerizador aqui do procedimento sumaríssimo e do juizado especial criminal. Lembra que na primeira parte da aula a gente mencionou rapidinho sobre essa questão? Então tá aqui no parágrafo único do artigo 69, que diz o seguinte: ao autor do fato, que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso dele comparecer, não se imporá a prisão em flagrante e nem vai se exigir fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar, com medida de cautela, seu afastamento do lar, domicílio e local de convivência com a vítima. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eu flagrar um sujeito cometendo um delito, ainda que de menor potencial ofensivo, nada impede que ele seja capturado e conduzido até a delegacia de polícia, até para a lavratura do termo circunstanciado. Ocorre que, se após a lavratura do termo circunstanciado ele for encaminhado imediatamente para o juizado, ou se ele se comprometer a comparecer no juizado em outra data previamente agendada, eu não vou impor a prisão em flagrante a ele. Eu não vou deixar esse sujeito preso. Ele vai se livrar solto desde já.
Então, o sujeito que ele se comparece ao juizado logo após a lavratura do termo circunstanciado ou se compromete a comparecer no juizado, não será imposta a prisão em flagrante. E isso por quê? Ora, se a gente está tratando de um delito de menor potencial ofensivo, que a pena máxima não é superior a 2 anos, vejam que nem no final do processo esse sujeito vai ficar preso. Por que eu já vou prender ele antes e ficar colocando uma prisão desnecessária aqui? Então é aqui que surge aquele caráter descarcerizador do juizado especial dos procedimentos sumaríssimos, ok? Então quando o sujeito ele comparece no juizado ou se compromete a comparecer no juizado, eu não vou impor a prisão em flagrante para ele, ok? Ok, lavrado o termo circunstanciado, o sujeito comparece no juizado especial. O que ele vai fazer lá no juizado, nesse comparecimento? Após lavrado o termo circunstanciado, ele vai para o juizado. Tá, ele vai fazer o que lá no juizado? Esse comparecimento inicial do sujeito no juizado especial é para a chamada audiência preliminar. Essa audiência preliminar aqui, ela acontece antes do oferecimento da denúncia ou da queixa. E a finalidade dessa audiência preliminar aqui é buscar a composição civil dos danos, ou seja, uma solução consensual daquele litígio, ou ainda, se for o caso, da transação penal. Então, o sujeito que após a lavratura do TC comparece no juizado, ele comparece para a realização da audiência preliminar. E essa audiência, veja, eu não tenho a denúncia ou queixa ainda, por isso que ela é dita preliminar, ela antecede a denúncia ou a queixa. E ela tem essa dupla finalidade, buscar a composição civil dos danos, que é a reparação patrimonial em razão da prática delitiva, ou ainda, se for o caso, a transação penal, que são medidas despenalizadoras trazidas pela Lei 9.099, para evitar todo o processo e todo seu trâmite. Ok? A questão que aparece aqui é a necessidade de advogado nessa audiência preliminar? Ou o sujeito pode ir lá sozinho, chegar, bater na porta do juizado, oi, vim aqui para audiência preliminar. Ou ele precisa estar acompanhado de advogado. Vejam que o artigo 68 diz que do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que na sua falta ser-lhe-á designado defensor público. Então, há sim a necessidade de acompanhamento por advogado, ainda que na audiência preliminar. Até porque serão debatidas as questões e possibilidades de composição dos danos civis e de transação penal. E é bom que o acusado ele tenha um acompanhamento técnico nesses dois momentos aqui, ok? Então vamos estudar cada uma dessas questões aqui, a composição e a transação penal? Bora lá então. Começando com a composição dos danos civis. A composição dos danos civis está prevista lá no artigo 74 e parágrafo único da Lei 9.099, que diz o seguinte: a composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível e terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou de representação. Então, o que é essa composição dos danos civis? Explica aí pra gente, Magda. Composição dos danos civis nada mais é do que a reparação patrimonial em razão da prática delitiva. Prática delitiva, a gente sabe, ela pode acarretar danos também de ordem patrimonial. E essa composição aqui pode ser buscada nessa audiência preliminar. Muitas vezes a vítima está mais interessada em reparar o prejuízo que ela sofreu do que buscar a condenação do sujeito, de ver aquele sujeito processado e condenado. Ela quer saber de reparar o prejuízo em razão daquela prática delitiva. Então, a composição dos danos civis é um acordo de ordem patrimonial, em que vai ser buscada a reparação do dano sofrido em razão da prática delitiva. E vejam que, se esse acordo aqui for realizado em crimes de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, uma vez homologado o acordo, esse acordo aqui acarreta na renúncia ao direito de queixa ou da representação. Ou seja,
Se autor e vítima chegarem a um acordo quanto à composição civil dos danos e esse acordo for homologado, um crime de ação penal privada, por exemplo, e a vítima receber o que tem que receber, ela não pode depois oferecer uma queixa-crime contra esse acusado. A homologação da composição civil dos danos ou dos danos civis acarreta a renúncia ao direito de queixa ou direito de representação e extingue-se a punibilidade do agente por ali. Você evita todo o processo, ok? Então a composição dos danos civis é isso, é a reparação patrimonial em razão da prática delitiva. Tudo bem, Magda, estamos lá na audiência preliminar, tentei a composição dos danos civis, não deu certo. E aí, o que vem depois? Ora, se não funcionou a composição dos danos civis, não chegaram ao acordo, não deu certo, a solução consensual não funcionou, abre-se agora a oportunidade de oferecimento de representação por parte da vítima, prevista lá no artigo 75, parágrafo único da Lei 9.099, que diz o seguinte: não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal. Olha lá o princípio da oralidade que a gente viu aula passada, falando que os atos serão praticados, na maioria das suas vezes, de forma oral. Aqui está um exemplo, que será reduzida a termo. Parágrafo único: o não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Então, se não conseguir chegar na composição civil dos danos, não chegarem a um acordo, será aberta para a vítima oferecer a representação. E essa representação pode ser oferecida já na audiência preliminar de forma oral, de forma verbal, princípio da oralidade aplicado aqui no procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Tá, e se a vítima não oferecer essa representação na audiência, ela não pode oferecer nunca mais? Decaiu do direito dela de oferecer a representação? E a resposta é negativa. Parágrafo único, como a gente leu com vocês aqui, diz que o não oferecimento da representação na audiência não implica a decadência desse direito. A vítima ela tem 6 meses para oferecer a queixa ou a representação a partir do conhecimento da autoria do fato. Então, não necessariamente a representação precisa ser oferecida na audiência preliminar. De repente a vítima pensa, eu vou para casa, vou pensar, deixa eu ver o que eu faço. Daí depois ela volta e pode oferecer a representação. Claro, respeitado o prazo de 6 meses. Ok? Tá, vamos supor que a vítima ofereceu a representação. Já na audiência não chegou a um acordo na composição civil dos danos, ofereceu a representação lá de forma oral. E aí, o que acontece agora? Uma vez oferecida a representação, surge a possibilidade de ser realizada a transação penal, que está prevista lá no artigo 76 da Lei 9.099. E o que é a transação penal? A transação penal, segundo o artigo 76, diz o seguinte: havendo representação, ou seja, a vítima já representou, ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser aplicada na proposta. Então, o que é a transação penal? Transação penal nada mais é do que um acordo celebrado entre o Ministério Público, ou ainda que vamos incluir o querelante, e o autor do fato delituoso, que consiste na imediata aplicação de uma pena restritiva de direitos ou de multa, evitando-se todo o processo novamente. Então, o Ministério Público ele propõe um acordo com o autor do fato delituoso. Olha, se você cumprir determinados requisitos ou se você pagar determinada multa, fica extinta a sua punibilidade por aqui. E a gente evita-se todo o processo. Então, a transação penal nada mais é do que um acordo entre o MP, o querelante, e o acusado, para que seja aplicada imediatamente uma pena restritiva de direitos ou de multa, evitando-se todo o processo. Ok? E quais são os requisitos para essa transação penal? Para que eu possa oferecer a transação penal? É toda vez que eu posso oferecer a transação penal em todo e qualquer delito? Claro que não, né, gente? Primeiro requisito é que a infração seja de menor potencial ofensivo. Como a gente viu lá, infração de menor potencial ofensivo são aquelas previstas no artigo 61 da Lei 9.099. Contravenções ou crimes cuja pena máxima não seja superior a
2 anos. Então, tem que ser um delito de menor potencial ofensivo. O segundo requisito é não ser caso de arquivamento do termo circunstanciado. Ora, se for caso de arquivamento, é melhor que se arquive o TC do que imponha a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou de multa ao acusado. Muito mais preferível o arquivamento do TC do que a aplicação de uma pena, ainda que restritiva de direitos ou de multa. Ok? Um terceiro requisito é não ter sido autor da infração penal condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, o sujeito, para ele fazer jus à transação penal, ele não pode ter sido anteriormente condenado por uma pena privativa de liberdade. E claro, a decisão tem que ter sido definitiva, ou seja, já ter transitado em julgado essa decisão aqui. Uma questão que aparece é, esse requisito fala em condenação por pena privativa de liberdade. E se eu tivesse sido condenado anteriormente por uma restritiva de direitos? Ou se eu tive uma condenação anterior por uma pena de multa? Isso impede que eu seja beneficiado com a transação penal? E a resposta é não. Se eu fui condenado anteriormente por uma pena restritiva de direitos ou por uma pena de multa, eu ainda assim posso ser beneficiado com a transação penal. Restritiva de direitos e a pena de multa não impedem o benefício da transação penal. Somente pena privativa de liberdade. Ok? A gente ainda tem outros requisitos, os slides aqui ficaram meio confusos, mas seguindo aqui na ordem, a gente tem outros requisitos ainda para que seja concedida a transação penal. O próximo requisito é não ter sido agente beneficiado anteriormente no prazo de 5 anos pela transação penal. Então, uma vez cumprida a transação penal, o sujeito, pelos próximos 5 anos, se de repente vier a cometer um novo delito de menor potencial ofensivo, ele não pode ser beneficiado pela transação penal. A transação tem esse período aqui depurador. Passa 5 anos, aí sim você pode ser beneficiado com uma nova transação penal. Mas no período de 5 anos, não poderá ser beneficiado com uma nova transação penal. Ok? Um próximo requisito é que os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias do delito, sejam favoráveis. Aqui é uma análise do juiz, analisar os antecedentes do sujeito para saber se ele faz jus ou não à transação penal, ok? E ainda, no caso de crimes ambientais, prévia a composição do dano ambiental, salvo caso comprovada impossibilidade de reparar o dano. Então, são todos esses requisitos aqui necessários para a concessão, para a realização da transação penal entre o Ministério Público, querelante, e o acusado. O sujeito tem que preencher todos esses aqui para que ele faça jus à transação penal, ok? E como que funciona o procedimento para oferecimento da transação penal? O Ministério Público tem que pôr isso por escrito, pode falar, pode ligar para o sujeito, olha, estou aqui uma transação penal. Como que funciona? A transação penal ela pode ser oferecida tanto por oralmente, princípio da oralidade, de novo aqui, lembrem, ou por escrito, por petição. Claro que se for oferecida de forma verbal, ela será reduzida a termo, até para o acusado ter uma cópia daquelas condições que serão impostas para ele. Mas o procedimento ela pode ser oferecida tanto de forma verbal como por escrito. Na questão de aceitação da transação penal. O acusado é obrigado a aceitar a transação penal? Claro que não. Ele não é obrigado a aceitar a transação penal. De repente ele fala, não, eu quero todo o processo que ao final eu vou demonstrar que eu não tive nada a ver com esse BO aqui. Quero que siga o processo, não vou aceitar esse acordo. Então, o acusado ele não é obrigado a aceitar. Como eu falei para vocês que na audiência já preliminar ele tem que estar acompanhado de advogado, digamos que há uma divergência. O sujeito aceita e o advogado dele fala não vamos aceitar essa transação aqui. E o sujeito quer aceitar, o autor do fato fala, não, eu quero aceitar essa transação. E o advogado, não. Se houver divergência entre as vontades do autor do fato e do advogado, qual dessas vontades prevalece? Do advogado, do acusado, de nenhum dos dois? Tiram para o ímpar? O que eles fazem? Se houver divergência entre o autor do fato e o seu advogado, prevalece a vontade do
autor do fato e não do seu advogado. Então, se o acusado ele quiser aceitar a transação e o advogado não, prevalece a vontade do acusado que quer aceitar a transação. Mesma coisa caso contrário, se o acusado não quiser e o advogado quiser, prevalece a vontade do que quer, do autor do fato, ok? E aí, tudo bem, digamos que o acusado e seu advogado aceitaram a transação penal. O que acontece depois? Como que funciona daí essa transação? Aceita a transação penal pelo autor do fato, pelo seu advogado, esse acordo ele será submetido à apreciação do magistrado. E aí a pergunta é, o juiz é obrigado a homologar esse acordo de transação penal, que foi formulado entre o Ministério Público e o acusado? O juiz tem a obrigação de homologar? E a resposta novamente é não. O juiz não é obrigado a homologar. De repente ele pode verificar que esse acordo contém certas ilegalidades, o acusado ele não preencheu aqui um dos requisitos da transação penal. O juiz ele não é obrigado a homologar esse acordo aqui. Ele vai analisar se está tudo certinho, se preencheu os requisitos, se está tudo dentro da legalidade, aí sim ele homologa. Mas ele não é obrigado a homologar esse acordo aqui, ok? Homologado o acordo, impostas as condições de cumprimento lá para o sujeito, foi imposta uma multa. O que acontece se o sujeito, vamos pular para cá, se o sujeito ele não cumprir essa transação penal? O que acontece para o sujeito que foi homologado, bonitinho, já a transação penal? O que acontece se ele não cumprir essa transação penal? Cuidado que o não cumprimento da pena de multa, de repente foi imposta uma multa para ele lá na transação penal, se ele não cumprir essa pena de multa, isso aqui vai implicar na sua execução lá nos termos do artigo 51 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas suspensivas da prescrição. Então, uma vez que a transação ela tenha sido homologada pelo juiz, digamos que foi aplicada uma pena imediata e pena de multa, o sujeito, se não cumprir essa pena de multa aqui, ele poderá ser executado para pagar essa multa. Tá, Magda? Mas e se for pena restritiva de direitos? O que acontece? Posso recomeçar o processo contra ele? Ou a decisão que homologa a transação penal faz coisa julgada formal e material e não tem o que eu fazer? Sei lá, vou ter que forçar o sujeito, pegar ele lá, cumpra essa pena restritiva de direitos. O que eu faço? Quando se tratar de pena restritiva de direitos, o seu descumprimento, segundo o STF até o STJ, acarreta no oferecimento da denúncia ou da queixa e o processo vai seguir seu trâmite normalmente. Ou seja, uma vez homologado o acordo de transação penal, que tenha sido imposta pena restritiva de direitos, se o sujeito não cumprir a pena restritiva de direitos, o processo volta a tramitar normalmente. Pode ser oferecida uma denúncia ou uma queixa contra aquele acusado. E isso é o exato teor da súmula vinculante 35, que diz o seguinte: a homologação da transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099, olha lá, não faz coisa julgada material. E descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Então, se você não cumprir a transação penal, você pode ser executado pela pena de multa, você vai ser obrigado a pagar, isso aqui vai se constituir em dívida ativa da Fazenda Pública e você vai ser executado. E se você não cumprir a pena restritiva de direitos imposta lá na transação penal, o Ministério Público ou querelante pode oferecer denúncia e queixa e o processo vai seguir normalmente. A decisão homologatória da transação penal não faz coisa julgada material e o processo pode ser reiniciado. Ok? Voltando aqui um pouquinho, e se o Ministério Público, lá no momento de oferecer a transação penal, o sujeito preenche todos os requisitos lá, preencheu todos os requisitos da transação penal, o Ministério Público ele se recusa a oferecer a proposta de transação penal. Apesar do sujeito preencher todos os requisitos, o
Ministério Público fala, não quero oferecer a proposta de transação penal. Não é o caso aqui, não acho que a gente deva oferecer a transação penal. O que o sujeito pode fazer? Nesse caso aqui, aplica-se, por analogia, o artigo 28 lá do Código de Processo Penal. Se o Ministério Público, então, se recusar a oferecer a proposta de transação, o juiz pode encaminhar esses autos para o Procurador de Justiça, que ele mesmo vai oferecer a proposta de transação, vai indicar um outro promotor que ofereça a proposta de transação, ou vai concordar com aquele promotor que não quis oferecer a transação penal. Então, na recusa injustificada do oferecimento da transação, o juiz ele aplica analogicamente o artigo 28 do Código de Processo Penal, ok? E qual que é o momento para oferecimento da transação penal? Vejam que a transação penal aqui no juizado especial, ela antecede o oferecimento da denúncia. Ainda não foi oferecida a denúncia ou a queixa, então antecede esse oferecimento da denúncia ou da queixa. Mas nada impede que ela seja oferecida ao longo do processo. De repente, lá no começo, o Ministério Público não viu, passou batido, o sujeito preenchia todos os requisitos, passou. E lá no meio do processo, o Ministério Público verifica a possibilidade de transação. Nada impede também o oferecimento da transação. Mesmos casos, no caso de mutatio e emendatio libelli, que a gente já estudou com vocês, também no caso de mutatio libelli ou emendatio libelli, nesses momentos processuais, pode sim ser oferecida a proposta de transação. Claro, preferível que seja antes do oferecimento da denúncia, para evitar todo o processo. Mas se de repente se verificar somente depois, nada impede o oferecimento da transação, ok? E qual é o recurso dessa decisão que homologa a transação? Cabe algum recurso dessa decisão que homologa a transação penal? Ou não? O sujeito tem que ficar satisfeito, não posso recorrer de nada. O artigo 76, parágrafo 5º, lá da Lei 9.099, diz que da sentença prevista no parágrafo anterior, ou seja, da decisão que homologa o acordo de transação penal, caberá a apelação, referida lá no artigo 82 da Lei 9.099. Então, da decisão que homologa a transação penal, cabe apelação no prazo de 10 dias. Então, uma vez homologada a transação penal, se uma das partes quiser recorrer dessa decisão, fará por meio de apelação, direcionada às turmas recursais, no prazo de 10 dias. Ok? Então, pessoal, essa é a transação penal e a reparação civil dos danos, ambas antecedendo aqui o oferecimento da denúncia ou da queixa. Vamos agora para a análise do procedimento comum sumaríssimo já em sede judicial. Essa análise começa pelo artigo 77 da Lei 9.099, que diz o seguinte: na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese no 76, ou seja, da transação penal, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral. Olha lá, novamente, o princípio da oralidade, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Ou seja, se não for alcançada a composição dos danos civis ou a transação penal, a gente dá início então agora à fase judicial do procedimento sumaríssimo, ou seja, do procedimento lá no âmbito dos juizados especiais criminais. E de acordo com o artigo 77, se eu não conseguir a composição civil dos danos ou a transação penal, aparecem algumas providências que podem ser adotadas pelo Ministério Público. E quais providências seriam essas? Primeira delas, requisição de diligências para melhor esclarecimento dos fatos. Não consegui a composição civil dos danos, não realizei a transação penal, o Ministério Público ele pode requisitar diligências para melhor esclarecimento dos fatos. De repente, os fatos não estão bem claros ali, ainda não permitem o oferecimento de uma denúncia. O Ministério Público pode requisitar essas diligências. Claro, desde que essas diligências sejam imprescindíveis para o melhor esclarecimento dos fatos. Uma segunda hipótese ainda de providência que o Ministério Público pode adotar é requerer o encaminhamento dos autos ao juízo comum em razão da complexidade ou circunstância do caso concreto. Quando o caso ele se mostrar muito complexo para trâmite perante o juizado especial criminal, o Ministério Público pode solicitar sua remessa lá para o juízo comum, para que lá sejam adotadas as providências
cabíveis para o processamento daquele fato. E isso está lá no parágrafo 2º do artigo 77, que diz o seguinte: se a complexidade e circunstância do caso não permitirem a formulação de denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminho das peças existentes na forma do parágrafo único do artigo 66. Parágrafo 3º, na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 dessa lei. Então, se o Ministério Público ou mesmo até o juiz perceber que a causa é muito complexa para fins de juizado especial, eles pedem a remessa lá para o juízo comum. Uma outra providência que o Ministério Público pode pedir é o arquivamento dos autos. Pedir o arquivamento do TC, olha, não é... De repente tem uma excludente de ilicitude, uma excludente da própria atipicidade do fato. O Ministério Público pode requerer o arquivamento dos autos. O Ministério Público ainda também pode alegar a incompetência do juiz. Falar, olha, não é causa de menor potencial, crime de menor potencial ofensivo, não é da competência do juizado especial, não é nossa atribuição isso aqui. E alegar a incompetência do juízo. E aí, uma outra providência que pode ser adotada pelo Ministério Público é o oferecimento de denúncia ou de queixa por parte do querelante. Então, não conseguida a composição civil dos danos, não é conseguida a transação penal, abre-se a fase judicial aqui do procedimento comum, do procedimento sumaríssimo. E aí, tem essas séries aqui de providências que podem ser adotadas inicialmente pelo Ministério Público ou pelo querelante, ok? Então, vamos estudar essas providências aqui, começando pelo oferecimento da peça acusatória. Ministério Público, se não conseguir a composição dos danos civis e não conseguir a transação penal, pode oferecer a peça acusatória. Artigo 77, parágrafo 3º diz que na ação penal de iniciativa do ofendido poderá ser oferecida queixa oral, princípio da oralidade, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas lá no parágrafo único do artigo 66. Então, uma das providências a ser tomada é o oferecimento da peça acusatória. Como a gente viu, essa peça acusatória ela pode ser oferecida de maneira oral ou por petição. Já na audiência preliminar, não conseguiu a composição, não conseguiu a transação, oferecida a representação, se já pode fazer a audiência, o oferecimento da peça acusatória de forma oral. Ainda que ela seja realizada de forma oral, não está excluído que ela respeite os requisitos lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, narrar como que aconteceu o delito, apontar quem foi o autor do fato, quando aconteceu, que horas aconteceu. Não é porque a denúncia ou a queixa está sendo oferecida de maneira oral que ela não deve respeitar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, denúncia ou queixa aqui do juizado respeita também os princípios previstos lá no 41 do CPP. Umas perguntas que aparecem aqui há necessidade de exame de corpo de delito para testar a materialidade do fato? E cuidado com o artigo 77, parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69, aqui é o TC, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame de corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Ou seja, em sede de juizado especial, eu posso deixar de lado o exame de corpo de delito se eu conseguir demonstrar a materialidade através de boletim médico ou alguma prova equivalente. E vejam que aqui, esse boletim médico ou prova equivalente, ele não vale somente para o oferecimento da denúncia, mas valem também para o momento da sentença a ser proferida. Então, o exame de corpo de delito, segundo o artigo 77, parágrafo 1º da Lei 9.099, é dispensável aqui em sede de juizado, desde que eu consiga demonstrar por outros meios a materialidade. Ok? Ainda na denúncia, eu tenho que apontar as testemunhas que vão ser necessárias para ajudar na comprovação desse fato. E aí a questão que aparece é, qual é o número de testemunhas? Quantas testemunhas eu posso arrolar nesse caso aqui? E, por aplicação do que diz lá no Juizado Especial Civil, majoritariamente a doutrina entende que o número máximo de testemunhas aqui seriam 3.
Procedimento comum ordinário 8, procedimento comum ordinário 5, procedimento comum sumaríssimo máximo de 3 testemunhas. Há uma divergência na doutrina, mas majoritariamente adota-se o máximo de 3 testemunhas a serem arroladas aqui no juizado. Ok? Tudo bem? Oferecida a denúncia, a peça acusatória, a denúncia ou a queixa, agora eu tenho que proceder com a citação do acusado. Artigo 78, lá da Lei 9.099, diz: oferecida a denúncia ou a queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o MP, ofendido, o responsável civil e os seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado nas formas dos artigos 66 e 68 e cientificada a data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes de sua realização. Então, a citação, a gente já viu um pouquinho lá na aula passada, que ela deve ser realizada de forma pessoal, por isso que não é admitida citação por edital no juizado especial. Então, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, o acusado, se ele já estiver presente na audiência ali que for oferecida a denúncia ou a queixa, ele já estará citado desde já. Mas se ele não estiver presente, será encaminhado o mandado de citação e designando já o dia e a hora da audiência de instrução e julgamento que será realizada. No momento que ele é citado, já é advertido que ele deve levar suas testemunhas, lembre, no máximo de 3 aqui também, para a audiência, ou se ele não for levar, que ele apresente um requerimento para que o juízo promova a intimação dessas testemunhas. E esse requerimento, claro, tem que ser apresentado 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, oferecida a denúncia, cita o acusado para que ele para que ele seja cientificado a respeito da audiência de instrução e julgamento. Citado o acusado, aparece a questão da defesa preliminar, prevista lá no artigo 81 da Lei 9.099. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou a queixa. Havendo recebimento, serão ouvidos a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, interrogando o acusado se presentes, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Então veja que no juizado especial acontece uma coisa diferente lá do procedimento comum. Aqui, oferecida a denúncia ou a queixa, se cita o acusado para que ele compareça na audiência de instrução e julgamento. E lá na audiência de instrução e julgamento é que ele vai realizar a defesa dele, vai promover a defesa, a resposta à denúncia apresentada. Claro que nada impede que ele leve essa defesa já pronta, em forma de petição. Mas se ele quiser, ele pode promover essa defesa aqui de maneira oral, lá no momento da audiência de instrução e julgamento. Então não tem um prazo lá de 10 dias para ele fazer a resposta à acusação e tudo. É tudo em audiência. Lembra do princípio da concentração dos atos que a gente viu na aula passada? Então, ele é intimado, vai para a audiência, responde, o juiz naquele momento já verifica se recebe ou se rejeita essa denúncia e já promove toda a instrução e julgamento. Então, essa defesa preliminar é realizada na audiência de instrução e julgamento, ok? Como eu falei para vocês, oferecida a defesa preliminar, o juiz vai analisar se recebe ou se rejeita a peça acusatória. Para fins de rejeição, ele segue aqueles termos lá do artigo 395 do Código de Processo Penal, que é o caso: a denúncia ou queixa será rejeitada, for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Então, ele aplica o artigo 395 aqui. O sujeito oferece a defesa preliminar e o juiz vai analisar se recebe ou não aquela peça acusatória. Sendo rejeitada a peça acusatória, cabe algum recurso por parte do Ministério Público nesse caso aqui? Lembra que lá na aula de recursos, mais especificamente na aula de recurso em sentido estrito, a gente viu que no 581, inciso 1 do CPP, fala: caberá recurso em sentido estrito da decisão que rejeita a inicial acusatória. E agora, em juizado especial, também cabe recurso em sentido estrito? Cuidado que no juizado especial, se a denúncia ela for
rejeitada, caberá apelação e não recurso em sentido estrito no prazo de 10 dias. Então, cabe sim recurso da decisão que rejeita a peça acusatória. Esse recurso é a apelação, previsto no prazo de 10 dias. Ok? Juiz recebeu, se o juiz receber a peça acusatória, já vai ser dado início à audiência de instrução e julgamento. Como a gente viu aqui, o juiz receberá ou não, e havendo recebimento, houver vítima, testemunha, acusação e defesa, interroga o acusado, parte para os debates orais e prolação da sentença. Então, se não for o caso de rejeição ou de absolvição sumária, segundo o artigo 397 do CPP, a gente dá início à audiência de instrução e julgamento. Aqui, que vão ser ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, a vítima, interrogado ou acusado, parte para os debates orais e para a prolação da sentença. Ok? Está lá previsto nos artigos 78, 81, parágrafo 1º, artigo 80 também da Lei 9.099, que merece ser dada uma olhada. Ok? Como eu falei para vocês, que está lá no artigo 78, vão ser ouvidas as testemunhas, a vítima, o acusado e vão interrogar o acusado. Fechado isso, vai ser aberto o prazo para os debates orais, que nada mais são que as alegações finais das partes aqui. Os debates orais, eles vão seguir a ordem de acusação e defesa por 20 minutos cada uma. Cada uma, então, terá 20 minutos para fazer os seus debates orais, as suas alegações finais. Claro que a gente prefere que isso aqui seja realizado de maneira oral, mas nada impede que esses debates orais eles sejam substituídos por memoriais, por petição escrita. De repente, em razão da falta de tempo ou do tanto de audiência que tem para ser realizada naquele dia, o juiz ele pode determinar que os debates orais eles sejam substituídos por memoriais e aí fixa um prazo para serem entregues em juízo, ok? Feitos os debates orais, 20 minutos para cada ou por escrito, participar ao momento da sentença, que está lá no artigo 81, parágrafo 3º, que diz que a sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Lembrem que a sentença em sede de juizado especial ela dispensa o relatório, mas não dispensa a fundamentação e o dispositivo. Então, passados os debates orais, a gente caminha os autos para a sentença ser proferida pelo juiz, ok? Tudo bem, fechei aqui sentença. E aí, cabe algum recurso dessa decisão? A gente já viu o recurso lá da transação penal, já viu o recurso da rejeição da peça acusatória. E agora, em sede de sentença, cabe algum recurso aqui? Primeira coisa que a gente tem que falar é: o juízo ad quem, no âmbito dos juizados especiais, é chamado de turma recursal. Eu não falo em TJ e TRF aqui, mas sim turma recursal, que será composta por 3 juízes de primeira instância, de juizados especiais. Também não são desembargadores. São 3 juízes de primeira instância do juizado que compõem essa turma recursal, ok? Então, veja, eu tenho um juízo ad quem no juizado especial. Então, isso quer dizer que eu tenho também previsão de recurso para essa decisão. Óbvio, se eu tenho uma sentença e que ela pode ser condenatória, eu tenho que dar oportunidade de recurso para o acusado. E aqui entram algumas questões. A Lei 9.099, ela só faz menção a 2 recursos: apelação e embargos de declaração. Lá no artigo 82, ela menciona a possibilidade de apelação e no 83, a possibilidade de embargos de declaração. E aí a pergunta é, tá, só cabe esses 2 recursos? Não cabe nenhum outro? Não cabe recurso especial e recurso extraordinário? Cuidado com esses outros 2 recursos aqui. Súmula 640 do STF diz que é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida de juiz de primeiro grau nas causas de alçada, isso aqui pode excluir, ou por turma recursal de juizado especial. Então, em sede de juizado especial, cabe sim recurso extraordinário, previsto lá pela súmula 640 do STF. Não está na Lei 9.099, mas está na súmula 640 do STF. E o recurso especial? O recurso especial, segundo a súmula 203 do STJ, diz que
não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau nos juizados especiais criminais. Então, no juizado especial cabe apelação, cabe embargos de declaração e cabe recurso extraordinário. Não cabe recurso especial aqui no juizado, ok? E para fechar nessa nossa aula sobre juizado especial criminal, só falta a gente ver a questão agora da suspensão condicional do processo, que é uma outra medida despenalizadora trazida pela Lei 9.099. Vamos lá então? Suspensão condicional do processo, ela está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 e que diz o seguinte: nos crimes em que a pena mínima, olha aqui agora, cuidado para não confundir com essa questão de menor potencial ofensivo, pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, a suspensão condicional do processo, ela também é uma outra medida despenalizadora, já que eu vou permitir a suspensão do processo. Vejam que aqui, diferente da transação penal e da composição civil dos danos, a suspensão ela ocorre após o oferecimento da denúncia. Oferecida a denúncia, o Ministério Público propõe a suspensão condicional do processo. Suspende o processo, passa por um período de prova de 2 a 4 anos e, se cumprido todos os requisitos lá bonitinho, e vai extinguir a punibilidade do agente. Então, eu não sigo com o processo até o seu final. Por isso também é uma medida despenalizadora. Ok? Então vamos estudar como que funciona essa suspensão condicional do processo. Primeira coisa, os requisitos de admissibilidade. Também não é sempre que eu posso admitir a suspensão condicional do processo. Primeiro deles, crimes com pena mínima, combinada ou igual ou inferior a 1 ano, ressalvadas as hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeira coisa é, súmula aqui 723 do STF, ela já traz algumas exceções com essa questão aqui. Primeira delas, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave com aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. E a súmula 243 do STJ também diz nesse mesmo sentido, o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência, ultrapassar o limite de 1 ano. Ou seja, que a pena mínima para que eu possa conceder a suspensão condicional do processo tem que ser de 1 ano. E nesse 1 ano aqui eu tenho que levar as causas de concurso de crime, crime continuado, concurso material, majorantes, atenuantes de pena, todas essas questões eu tenho que considerar para trazer essa pena mínima de 1 ano. Isso que a súmula 723 e 243 da STF e da STJ querem dizer para a gente. Assim como lá na aferição de crime de menor potencial ofensivo eu tenho que somar as causas de aumento, majorantes, concurso de crimes, crime continuado, aqui na suspensão eu tenho que fazer o mesmo. Eu tenho que considerar os causas de aumento de pena, aumento e diminuição, para saber se a pena mínima segue em 1 ano. O segundo requisito é não estar sendo processado ou não ter sido condenado por outro crime. Se o sujeito estiver sendo processado ou se já tiver sido condenado, ele não faz jus à suspensão condicional do processo. Um terceiro requisito é a presença dos demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, que está prevista lá no artigo 77 do Código Penal. Por exemplo, o condenado a não ser reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes permitirem ou não ser cabível a substituição da pena prevista no artigo 44. Então, tem que seguir esses 3 requisitos aqui. Pena mínima no máximo de 1 ano, não estar sendo processado, não estar sendo condenado e ainda analisar os requisitos do artigo 77 do Código Penal, ok? De quem é a iniciativa da proposta para a suspensão condicional do processo? Quem pode propor a suspensão condicional do processo? Pode o juiz propor a suspensão de ofício?
E a resposta é não. A iniciativa aqui da proposta é do MP ou do querelante. O juiz não pode propor a suspensão condicional do processo de ofício. E como que funciona essa aceitação da proposta? Uma vez ela formulada pelo Ministério Público ou querelante, como que funciona a aceitação? Assim como a transação penal, ela também é um ato bilateral, que pressupõe a concordância clara e inequívoca do acusado. Parágrafo 7º lá do artigo 89 até nos diz isso. Se o acusado não aceitar a proposta, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Ou seja, o acusado ele tem que aceitar a proposta de suspensão condicional do processo. Ela não pode ser imposta pelo Ministério Público e o acusado ser obrigado a aceitar. Não. Ele vai analisar juntamente com o seu advogado e, se for o caso, ele aceita essa proposta aqui. E quais são as condições dessa suspensão condicional do processo? A gente viu lá que no artigo 89 eu tenho um período de prova, né? De 2 a 4 anos. E o que eu tenho que fazer nesses 2 a 4 anos aqui? O parágrafo 1º do artigo 89, ele traz alguma dessas condições da suspensão condicional do processo. Por exemplo, reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, comparecimento em juízo. Essas são algumas das condições trazidas pelos parágrafo 1º do artigo 89, que o sujeito deve cumprir nesse período de prova de 2 a 4 anos. Claro que além desses aqui, o juiz pode incluir outras condições que sejam convenientes com o caso. Tá, Magda, o sujeito está cumprindo lá, ele tem de 2 a 4 anos para cumprir essa suspensão condicional do processo. Essa suspensão ela pode ser revogada? E a resposta, claro, é positiva. Parágrafo 3º e parágrafo 4º do artigo 89 diz que a suspensão será revogada, ou seja, que há causas obrigatórias de revogação, se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. E o parágrafo 4º diz que a suspensão poderá, aqui é facultativa, ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Então, se o acusado ele descumprir alguma das condições impostas, ele pode sim ver revogada essa suspensão condicional do processo. E uma vez revogada, o processo segue seu trâmite normalmente. Ok? E para a gente fechar essa aula de juizado aqui, só falta ver essa última questão acerca da extinção da punibilidade sobre a suspensão condicional do processo. Parágrafo 5º do artigo 89 diz que, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade do sujeito. Então veja que a suspensão ela é uma medida despenalizadora, uma vez que, aceita pelo acusado, vai suspender o curso do processo e se ele cumprir todas as condições sem que tenha sido revogado, o juiz ao final vai declarar extinta a punibilidade dele. Ok, pessoal? Então é isso. Foram essas duas aulas sobre juizado especial, uma aula bastante longa, mas é que vejam que tem bastante conteúdo para ser trabalhado aqui. Ok? Espero que vocês tenham bons estudos e muito obrigada!